querida! Estamos de volta nesse mundo mágico de Marimun, hoje para falar sobre um assunto um pouco chato, mas muito pedido por vocês, é a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, que é uma doença que eu tenho, é na verdade uma doença metabólica, grave e crônica, que afeta o sistema endócrino, gerando cistos no ovário. Muito difícil de entender, mas a gente vai chegar lá. Primeiro eu acho legal explicar o que é um sistema endócrino. O sistema endócrino é o conjunto de glândulas que temos espalhadas pelo nosso corpo que produzem os hormônios. Então a gente tem 8 glândulas e elas produzem hormônios e assim, basicamente o hormônio é meio que tudo que a gente é, porque se você tá feliz é porque você produziu o hormônio da felicidade. Endorfina, dopamina e serotonina, por exemplo, são hormônios da felicidade. Então quando você tá feliz, quer dizer que você produziu esses hormônios. Então assim, basicamente você é o que seus hormônios dizem que você é. Aliás, eu já gostaria de pedir desculpas caso eu fale alguma bobeira médica, porque assim, não sou médica, não sou formada em medicina, não fiz curso, não estudei. Tudo que eu sei é a partir de pesquisas e coisas que eu li. E assim, existem médicos que discordam entre si. Então é muito comum a gente dizer uma coisa e tem um médico que fala não é isso, e o outro fala assim, assim. Então o mundo da medicina é um pouco complicado. Mas assim, tudo que eu estou dizendo pra vocês nesse vídeo de hoje é baseado em pesquisas que eu fiz nos últimos anos, porque basicamente eu tenho síndrome do ovário policístico e eu andei pesquisando bastante o assunto desde que eu decidi parar de tomar anticoncepcional. A síndrome do ovário policístico ocorre em cerca de 13% das mulheres. É bizarro, porque eu vejo pesquisas que são mais antigas e elas diziam coisa como 6, 7%, e as pesquisas mais recentes estão dizendo números cada vez maiores, ou seja, tá aumentando muito a quantidade de mulheres, especialmente meninas mais jovens, que sofrem da síndrome do ovário policístico, como eu. Se você acha que você sofre também dessa síndrome, é bom você ter certeza. Então, por favor, vá até um médico ginecologista. Ele vai provavelmente te encaminhar para fazer uma série de exames de sangue e ultrassons. E aí ele vai identificar se você realmente tem esse problema ou não. A lista de reações causadas por essa desgraça, essa doença, é enorme. A gente tem basicamente cistos no ovário, mas além disso, acne, produção excessiva de pelos, infertilidade, ciclo menstrual anormal, obesidade, resistência à insulina, baixa densidade nos ossos, triglicéridos, muito altos, produção em excesso de hormônios masculinos, em especial muita testosterona, maior frequência metabólica e além disso, a gente ainda tem um risco muito maior de desenvolver doenças como câncer no endométrio, ataque cardíaco e diabetes tipo 2. Ou seja, é uma merda ter síndrome do ovário policístico. Meus pêsames se você faz parte do meu grupinho. E basicamente assim, por que a gente desenvolve essa doença? Ninguém sabe exatamente por quê isso ocorre, mas a gente sabe que é porque tem ali um problema de produção de hormônios. Basicamente, te falta progesterona e aí isso dá uma grande bagunça ali que causa todos esses problemas. Mas assim, por que temos essa disfunção de produção hormonal? Ainda não descobriram. Se você ficou chateado até agora, se prepara que você vai ficar mais chateado ainda, porque o problema maior de todos é que, a princípio, a síndrome do ovário policístico não tem cura. Ai, que chato. O que vai acontecer vai ser o seguinte, você vai chegar no seu ginecologista, você vai dizer, tem síndrome do ovário policístico, ou ela vai fazer os exames e falar, você tem síndrome do ovário policístico. O que ela vai te recomendar? Pílula anticoncepcional, que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 14 anos, fiquei menstruada, e aí eu fui na ginecologista, ela fez os exames e falou, você tem síndrome do ovário policístico como a sua mãe. Toma aqui pílulas pra você, e é isso, basicamente, o que aconteceu. Só que o que acontece é, de acordo com pesquisas e artigos que eu li bastante aqui na internet nos últimos anos, o consumo das pílulas anticoncepcionais, na verdade, só atrapalham mais ainda o nosso problema. O ideal é que a gente encontre outra maneira de solucionar a questão do ovário policístico. A princípio não tem como curar, mas você pode tentar resolver problema por problema, né? E aí eles falam, então você toma uma pílula anticoncepcional. Por quê? Porque ela vai meio que obrigar o seu corpo a produzir os hormônios de maneira mais correta. E aí, você vai evitar ali alguns problemas como esses muito graves que eu tô falando. Você pode ter câncer no endométrio, você pode desenvolver diabetes, enfim, são problemas muito graves. Até mesmo a questão da acne, nossa, é muito pesado, assim, eu tinha muita acne. Varia muito as reações que se desenvolvem de uma paciente para outra, mas
Já vi meninas que tinham um pelo de barba, tipo, grave, assim, pode ficar bem complicado dependendo do caso de cada uma. E nesse caso, assim, na falta de opções, a galera acaba dando a pílula anticoncepcional pra evitar o pior, né? Que seria câncer ou, enfim, coisas mais graves. Mas não é o ideal, tá longe de ser o ideal. E existem algumas opções que são mais naturais. Quando eu fui na minha ginecologista, eu lembro que ela desenhou um gráfico pra mim. Então ela disse, ó, você tem agora 14, vai piorar muito a sua situação, vai ficar péssimo lá pelos seus 20 e tantos, mas depois dos seus 20 muitos vai começar a cair um pouco o problema. Aí mais ou menos quando você estiver ali com seus 35 anos, sei lá, vai estar melhor, vai estar mais suave a situação, vai estar, né, na fase melhorando. Quando eu fiz 30 anos, em 2012, eu falei, chega dessa droga, não vou mais tomar esse treco, vamos se livrar desse troço. Além de, como dizem esses artigos que eu estava falando, que inclusive pioram a situação hormonal, o anticoncepcional também gera vários outros problemas, como cansaço, mau humor, ganho de peso, má circulação, baixa libido, mau funcionamento da tireoide, enfim, mesmo os anticoncepcionais mais fraquinhos, que eles chamam, ainda assim vão gerar problemas muito sérios em você. Então, fígado, por exemplo, é uma coisa que afeta muito com o uso excessivo de anticoncepcional. Então, é uma coisa que, a princípio, o fígado ele não grita tão rápido, ele só vai te doer e te fazer alô, tava com problema, quando tiver muito grave. Então, é muito comum as meninas que tomam anticoncepcional há muitos anos terem problemas de fígado. Isso você descobre quando você tem problemas com alimentação, enxaqueca, enfim, com várias outras coisas que no meu caso eu com certeza tenho. E raramente os ginecologistas vão te pedir um ultrassom de fígado, o que eu acho que inclusive todas deveriam pedir eventualmente, sabendo que é uma coisa, né, que acontece aí com a pessoa. Então, em 2012, decidi chega das pílulas e coloquei um outro método anticoncepcional, que é o DIU de cobre. Não sei qual seria uma outra opção melhor, porque eu não posso usar de adesivo, eu não queria colocar hormônios e não tem outra opção além da camisinha. E assim, camisinha eventualmente estoura. Enfim, faça sua decisão aí, mas basicamente a melhor opção no final das contas acaba sendo a camisinha. Resultado de ter parado de tomar a pílula, eu fiquei cheia de espinhas. Comecei a ter, tipo, todas as maiores dores de cólica do mundo e a maior quantidade de sangue saindo do meu período menstrual. Uma pessoa normal menstrua, tipo, uns 30, 40 ml. Eu menstruo uns 90 a 100, fácil, porque eu tenho cup, então eu controlo, assim, a quantidade e eu fico olhando e falo, nossa, minha senhora, eu tô com anemia. E é verdade, você acaba tendo uma falta de ferro e uma anemia. Então eu preciso o tempo todo, né, compensar isso aí, seja com alimentação ou às vezes até com cápsulas. Então verifiquem a quantidade de ferro que existem no sangue de vocês. Nessa situação caótica, o que eu fiz? Me desesperei um pouco, cogitei, obviamente, a possibilidade de voltar a tomar pílula. Pelo amor de Deus, não vou aguentar. Superei esse problema e falei, não, eu vou ser forte. E aguentei. E estou aqui até hoje. Estamos em 2017, 5 anos de tratamento natural. E aí, eu te digo, qual é esse tratamento natural? O que a gente pode fazer, então, além de tomar a pílula anticoncepcional? Basicamente, você precisa beber muita água, se alimentar muito bem, evitar drogas, cigarro, álcool, estresse, sedentarismo. Esses alimentos que têm excesso de sal também, então coisas prontas que você compra e esquenta no micro-ondas, péssimas. Porcaritos, péssimo. Obviamente, fazer muito exercício. Eu li alguns artigos de algumas pessoas e eles falam muito sobre fazer exercícios aeróbicos diariamente. Nem que seja um pouquinho, sabe? Tipo, sei lá, eu tenho subido a escada. E, obviamente, também tem a questão do corpo são, mente sã, que nem eu falei da outra vez. Você precisa ter uma mente sã, você precisa estar bem da cabeça. Se estiver muito estressado, isso obviamente resulta ali numa produção hormonal meio caótica. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo porque eu falei desse assunto quando eu estava gravando meu vídeo sobre como eu emagreci. Então, assim, pelo menos tem um lado bom, você vai emagrecer e ficar uma pessoa mais saudável. Feliz Navidad! Outras coisinhas que eu fui achando em pesquisas, eu vou até ler aqui do meu computador, ouvi dizer que turmeric é muito legal e que tem uma questão muito forte ali da síndrome do ovário policístico que está relacionada com a resistência à insulina. E a gente tem uma dieta com excesso de carboidratos e com falta de iodo, então é legal procurar meio que esse assunto, sabe? Tipo, a insulina está relacionada com açúcar, então, mano, o certo seria a gente nem consumir açúcar. E açúcar inclui mel e frutose. Mas assim, em especial o açúcar refinado, a gente sabe. Todo mundo que pesquisar um pouquinho rapidinho ali no Google vai descobrir que o açúcar refinado é tipo cocaína pro corpo. É uma coisa péssima, viciante e que faz muito,
muito mal pro nosso corpo, mas a gente adora, é uma droga deliciosa. E os ovários e as mamas consomem muito iodo, então o iodo é uma parada muito legal também de você tentar ir atrás, pesquisar, ver se você consegue compensar isso aí. Um parênteses rápido, assim, uma das outras questões que eu pesquisei aqui bastante é que quando a pessoa tem síndrome do ovário policístico, ela tem uma baixa progesterona, né? Os sintomas de baixa progesterona incluem depressão, irritabilidade, ansiedade, excesso de açúcar no sangue, ataque de pânico, retenção de água, enxaqueca, suores noturnos, problemas de sono, dificuldade de concentração e perda de memória. Às vezes a gente tem vários problemas que a gente fala, nossa, por que será que eu sou assim? E aí, tipo, é baixa progesterona, entendeu? E a baixa progesterona, ela tá muito ligada à síndrome do ovário policístico, mas ela também pode estar ligada a outras coisas. Então, para você compensar a progesterona especificamente, lácteos, carnes brancas, ovos, cará, inhame, grãos integrais, nozes e castanhas, leite de soja, semente de erva doce, linhaça e semente de romã. Porém, ouvi dizer em outros artigos que especificamente lácteos, especificamente a soja, não são legais, especialmente porque a soja hoje que a gente consome ela é totalmente transgênica, é uma coisa que a gente super deveria evitar, especialmente quem tem problemas hormonais, porque ela tá totalmente conectada ali à produção hormonal, então evitem soja. Praticar yoga, muito bom, comer comida com mais fibra, evitar produtos lácteos, comer mais proteína, mais óleo de ômega 3, mais zinco e mais vitamina D. Basicamente é isso. Daí tem uma outra coisa que, assim, um outro parênteses aí só pra finalizar então. Quando eu comecei a estudar as glândulas, eu descobri que existe uma relação direta entre as glândulas e os chakras. Quando as pessoas ainda não tinham como abrir a pessoa e descobrir que existiam glândulas que produziam hormônios, eles tentaram entender como é que funcionava esse paranauê todo e falaram, então tem chakras. E realmente os chakras estão relacionados com o tipo de hormônio que se produz. Então, por exemplo, o primeiro chakra é medo e o segundo chakra é sexual. Então, tipo, tem super a ver. Então, quando você começa a entrar no processo de meditar, fazer yoga e respirar e estudar todo esse lado mais místico, digamos assim, você acaba descobrindo toda uma relação. E eu acho que de alguma maneira existem coisas que a ciência ainda não chegou lá, né? Então a gente tem que entender que sempre tem coisas que ainda não foram descobertas, mas que a gente pode tentar. Eu tenho tentado através da meditação. A produção dos hormônios também está ligada à nossa mente. Então, se você se obriga a entrar num certo estado emocional e tal, você obriga a produção de certos hormônios. Então, o ideal é que você tenha uma produção mais harmônica ali de hormônios, e isso está relacionado aos chakras, então faz todo sentido você fazer uma meditação dos chakras. Pelo menos foi assim que eu pensei e tem dado razoavelmente certo. Outra coisa que deu muito certo pra mim foi medicina ortomolecular. Na medicina ortomolecular, o médico vai fazer um exame de sangue em você, ele vai ver tudo que tá faltando e ele vai te dar complementos específicos. E quando você vai já dizendo que você tem síndrome do ovário policístico, ele vai te dar um tratamento mais específico para isso. Eu tenho feito um tratamento com um médico, vou colocar os dados dele na descrição do vídeo. Tem dado super certo. E também tem uma outra clínica que eu vou, que também trabalha com isso, e eles também fazem acupuntura e vários outros tratamentos através da medicina chinesa. Eu vi em fóruns online que tem algumas pessoas que fizeram tratamento de medicina chinesa e tiveram excelentes resultados. Mas não necessariamente a medicina chinesa só a acupuntura. A medicina chinesa tem umas cápsulas com plantinhas, e aí o médico vai fazer a composição mágica ali pra você de acordo com o que você precisa. Então é bem interessante a fitoterapia chinesa, indico bastante. Então eu também vou colocar na descrição do vídeo essa clínica que eu vou, que faz vários tratamentos e que inclusive me trata sempre de problemas respiratórios. Vou neles há anos, gosto muito, e eles têm diversas coisas que você pode fazer naquela clínica, bem legal. Mas assim, é uma mistura de tudo, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que estar bem na cabeça, a gente tem que meditar, a gente tem que fazer um tratamento chinês, a gente tem que ir atrás do ortomolecular, porque realmente é um problema tão profundo. E como eu disse, quando você pesquisa sobre o que é a doença do ovário policístico, ela é uma doença metabólica grave e crônica. Uma doença grave e crônica, tipo, é grave mesmo, uma parada séria. Então não dá pra, tipo, levar como se fosse qualquer coisa, sabe? Não é tipo, toma uma pílula e pronto, acabou. Não é assim.
E também não é tipo, vou parar de uma pílula e pronto, acabou, porque eu também tentei isso e super não foi legal. Então, leve a sério essa questão se você realmente tem esse problema. Pesquise bastante na internet, tem muita coisa, especialmente se você pesquisa em inglês. Existem muitas pesquisas e tá sempre saindo pesquisas novas. Eu gosto muito de entrar em sites que são revistas de médicos, revistas de medicina, que tem justamente uma atualização super frequente das pesquisas que estão sendo feitas e de estudos e reflexões de pessoas que trabalham com isso seriamente, né? Lembrando que, por favor, é legal você ir no médico, mas se o médico virar pra você e receitar pílulas anticoncepcionais, I'm so sorry, mas esse não é o médico certo e ideal pra você. Mas também não deixe de fazer os seus exames frequentes só porque você não encontrou um ginecologista. Inclusive eu, por exemplo, gostaria de dizer que eu estou em busca de um ginecologista que seja do tipo que tá ali tentando fazer um tratamento mais alternativo e que não vai ser o ginecologista que vai falar, toma essa pílula e pronto, acabou, entendeu? Espero que eu tenha conseguido resolver o máximo possível de dúvidas, porque também o vídeo não pode ficar muito longo, senão fica insuportável. Lembrando que realmente eu não sou médica, talvez tenha algum erro em alguma coisa que eu disse, mas eu tentei fazer bastante pesquisa pra dizer o mais corretamente possível tudo. Aproveitem então os comentários pra compartilhar a sua experiência, os seus problemas, os tratamentos que você já buscou, as coisas que já deram certo, as coisas que não deram certo, pra gente tentar juntas chegar em algum resultado. Se você tiver uma dica de um ginecologista legal na sua cidade, que trabalhe de uma maneira mais alternativa e que não seja do tipo que simplesmente entuxa as pílulas anticoncepcionais, deixa aí nos comentários pra gente justamente tentar fazer um grupo de ajuda, de repente, pra gente poder se ajudar. Eu sei que tem várias comunidades também no Facebook, se você faz parte de alguma ou conhece alguma que seja legal, também pode compartilhar aqui, enfim. Vamos se ajudar que juntos venceremos, não é mesmo? Um beijo para todos e até a próxima!